Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. A paz do Senhor Jesus. Gente, hoje nós vamos ler o capítulo 3 e eu quero pedir você para curtir a minha página aqui no Facebook, também meu canal no YouTube, Cláudia Santana, amém? Vamos ler então? Olha só, está escrito assim, ó. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, olha aí, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, né? Deveriam seguir o Senhor. Mas os seus próprios desejos, né? A carne, né? Olha aí. Não possam, olha só, como deveriam, mas os seus próprios desejos, não posso falar-lhes como falaria a homens fortes. Ele falando aqui, não posso falar, né? Cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. Tá até aqui, né? Dá o leitinho ainda, né? Porque não tem como. Ele tá falando aqui, ó. Não posso falar-lhes como falaria homens fortes, cheios do Espírito, né? Então ele tem que falar como criancinhas, né? Olha só, eu os tenho nutrido com leite, né? Com leite, e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. Não consegue digerir, não consegue avançar, né? E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite, né? Paulo tá falando. Vocês ainda são homens de primeira infância, né? Controlados por seus próprios desejos carnais e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros, né? E se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças e que só querem fazer a sua própria vontade? Ó, uma pergunta, ele tá falando. Pois se entre vocês há pessoas que dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas, não estão agindo como pessoas mundanas? Ó, isso não mostra como vocês têm crescido pouco no Senhor, ele tá falando, né? Vocês têm crescido pouco. Quando falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Ou então, hoje, né, levanta placas de igreja, né? Eu sou disso, né? Ó, não estão agindo como pessoas mundanas? Ó, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus, ele está falando. E com a nossa ajuda é que vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós, né? Meu trabalho foi, olha o que ele está falando, foi com a ajuda deles, né? Que nós viemos a crer no Senhor, de acordo com o ministério que Deus deu a cada um deles, né? Então, cada um tem um chamado, um propósito, né? Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi regar, porém foi Deus e não nós quem fez crescer, tá vendo? Foi Deus que fez crescer o ministério, de modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento, tá vendo? É Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega tem o mesmo alvo e cada um será recompensado, tá? Pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores de Deus.
Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Você tem colaborado com Deus? Você tem colaborado com Deus a pregar o evangelho da palavra, né? O evangelho de Cristo? Você tem feito alguma coisa? Você tem colaborado com o Senhor para a salvação de almas? O que você tem feito para Deus nesse tempo? Olha só, Deus em sua graça ensinou-me a ser um construtor sábio, né? Paulo era sábio, Deus ensinou ele, né? Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói. Tá vendo, gente? Aqui tem um mistério aqui, né? Porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Olha aí. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, pratas e pedras preciosas. Outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Está prestes a chegar um tempo de prova. Ele está falando, está prestes a chegar um tempo de prova, né? No dia de Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva seu valor ou não. Olha isso. E o que verdadeiramente foi realizado, tá vendo, gente? Isso é muito sério. Então, todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, peraí, vou sublinhar aqui, então todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, né, cujo trabalho permanecer, esse receberá sua recompensa. Olha o que ele está falando. Entretanto, se o que alguém construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. Ele mesmo será salvo. Tá falando, ele mesmo será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de chamas. Olha aí. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa, o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês, em sua casa? Ele está falando. Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são a casa de Deus. Olha só, nós somos os santuários do Senhor, né? E nossa casa, né, ela deve ser o quê? Limpa e santa. E se alguém desonrar, né, ou estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Tá falando aqui, porque a casa de Deus é santa, limpa, e vocês são essa casa, nós somos essa casa de Deus, né? Deixem de enganar-se a si mesmos, deixem de enganar a si mesmo. Se você pensa que é sábio, conforme os padrões deste mundo, faria melhor se pudesse pusesse tudo de lado e se tornasse um louco para que se torne sábio. Tá vendo, gente? Olha só, faria melhor se pusesse tudo de lado e se tornasse um louco para que se torne sábio. Muito lindo isso aqui. Deixem de enganar a si mesmo. Se você pensa que é sábio, conforme os padrões deste mundo, né? Faria melhor se pusesse tudo de lado e se tornasse um louco para que se torne sábio. Lindo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Você sabia disso? A sabedoria desse mundo é loucura para Deus.
tal como está escrito, Deus apanha os sábios na astúcia deles. Olha aí, né? Olha só. E também o Senhor conhece, né? O Senhor conhece os pensamentos do homem, verdade? Deus conhece o que eu penso, conhece o que você pensa, Ele conhece tudo, né? Não tem como fingir. Então o Senhor conhece o pensamento do homem e sabe que eles não passam de ilusão, todo pensamento, né? Não passa de ilusão, olha só. Olha só, gente, tá lá em Salmo 94, versículo 11. Portanto, não tenha orgulho de seguir os homens sábios deste mundo, porque Deus já lhes deu tudo quanto você precisa. Ó, Deus já lhes deu tudo quanto você precisa. Tá vendo? Ele deu-lhes Paulo, Apolo e Pedro para ajudá-los. Ele deu-lhes o mundo inteiro para usarem. A vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. Ele está falando, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Amém, gente? Olha só que lindo, né? Tudo é de vocês, ou seja, os planos secretos, tudo é nosso, né? E Ele já nos deu de presente, né? Para nos ajudar. Ele já nos deu tudo aquilo quanto a gente precisava, né? Que lindo é o nosso Deus, gente. Então esse foi o capítulo 3, né? De 1 Coríntios. E que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Leia na sua casa de novo, né? Grife aí as partes que mais falou com você. Eu tenho certeza que Deus e o Espírito Santo vai trabalhar mais forte no seu coração. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite.